Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E a Ning sorri, comentando, já está na hora de sair desse transe, e o Duangal retruca, mas recebi tanta experiência sem sequer ter feito nada. E a Tal Tal olha para trás, avisando, vamos indo, pois nós precisamos continuar seguindo o Lin Moyu. Já que aquela era a serpente da rainha dos tritões, temo que o chefe final da dungeon seja a própria rainha. E o Prota observa, nossa, mas que odor forte de peixe. Um castelo aparece à frente, e a cena mostra alguns tritões. E a Tal Tal, preocupada, alerta. São uns 60 patrulheiros no total, isso dá 180 tritões. E todos eles são monstros de elite aprimorados. E o Prota observa, refletindo. Quanto mais deles, melhor. Ele lança os esqueletos, enquanto a Tal Tal se preocupa, questionando. Hã? Lin Moyu, você... E pondera. Mesmo que seus esqueletos sejam poderosos, avançar assim não é imprudente? O Tritão se espanta e o sistema informa. Tritão soldado de elite, monstro de elite aprimorado. Força 2200, velocidade 1400, espírito 1000 e constituição 2400. Habilidade, golpe atordoante. De imediato, eles utilizam o golpe atordoante contra os esqueletos, que respondem com ataques de fúria. E a Ning, preocupada, grita. Os outros patrulheiros também estão avançando, e o Prota ordena. Cubram os ouvidos. Ela fica confusa. Uma explosão enorme acontece. Eles ganham muito XP. E a Tal Tal espanta-se. Meu Deus, mas o que é isso? A cena mostra as explosões acontecendo enquanto ela questiona. Mas que tipo de habilidade é essa? Por que ela é tão poderosa? Como foi que ele fez isso? Essa é a primeira vez que eu recebi tantas notificações. E ao perceber, ela constata. A porta do palácio se abriu. E uma mulher sereia aparece. Ela é a rainha dos tritões. Força 5000, velocidade 6000, espírito 5000 e constituição 6000. Habilidade, grito atordoante, onda crescente e lágrimas da rainha. A Ning cora, murmurando. Caramba, como ela é linda! E entra em transe. Enquanto o Prota identifica. Isso é um feitiço. Ele utiliza a clareza da mente enquanto a Tal Tal se questiona. Lin Moyu não foi afetado? E a Ning pergunta. Mas o que deu em mim? E a Miao Yu explica. A rainha dos tritões possui uma magia que enfeitiça, e nós fomos enfeitiçados por ela. Por sorte, o Lin Moyu está aqui e nos ajudou a resistir, caso contrário, a nossa equipe teria sido dizimada. A rainha fica à frente deles e se enraivece completamente. Ela utiliza o grito atordoante, e a Tal Tal o avalia. Levando em conta a tipagem da rainha dos tritões e a forma como normalmente uma equipe de 6 pessoas batalha, nós vamos levar ao menos 1 hora para derrotá-la. Porém, eu já não sei mais como prever os movimentos de Lin Moyu. A rainha dos tritões possui atributos elevados, nem mesmo os esqueletos serão capazes de resistir. Essa situação me dá a sensação de ver uma matilha de lobos tentando atacar um leão. Realmente não dá para saber quem será vitorioso. A rainha prepara um ataque. Ela o lança, acertando a parede. E o sistema reporta. Um guerreiro esqueleto foi destruído. E a Tal Tal olha para trás, instruindo. Bufa a gente, Duangal, e fique preparado para entrar no combate quando for necessário. O Duangal concorda. Tudo bem. E ela conclui. Tomaremos a iniciativa assim que os guerreiros esqueletos do Lin Moyu forem derrotados. E o Prota estende a mão, declarando. Não é necessário. Ele utiliza a maldição de lentidão. A rainha é travada pelas correntes e ela utiliza a onda crescente, formando um turbilhão de água. E o sistema anuncia. 12 guerreiros esqueletos foram destruídos. E a Tal Tal observa. Parece que os esqueletos não irão resistir por muito tempo. Logo será a nossa vez de agir. E sugere. Faça os esqueletos recuarem, Lin Moyu. E o Prota ordena. Avancem. E estende a mão convocando. Apareçam, é hora da diversão, meus soldados. Ele traz à tona 87 esqueletos. E a Tal Tal impressiona-se. Mas isso é algum tipo de sonho? Olha essa quantidade. E a Miao Yu, boquiaberta, percebe. Ele já podia invocar tantos assim, mas ele só não quis invocá-los todos de uma vez antes. E o Duangal, boquiaberto, admite que aterrorizante. Não é surpresa a Ning ter tanta fé nele. E a Ning arregala os olhos maravilhando-se. Eu sabia, ele ficou ainda mais forte. Ele excedeu completamente as minhas expectativas. A rainha continua a lutar contra os esqueletos. Ela utiliza as lágrimas da rainha. E a Miao Yu, assustada, lamenta. Droga, eu não vou conseguir resistir à habilidade do chefe por causa do meu nível baixo. E o Prota tranquiliza. Não se preocupe. E analisa. Meu espírito é alto o bastante. Então eu não serei afetado pela habilidade do chefe. E os guerreiros esqueletos são mortos-vivos que não sentem dor e não possuem emoções. A rainha começa a chorar sangue. E o sistema detalha. Você eliminou a rainha dos tritões. 80.000 de XP. Você adquiriu uma arma do rank prata. Espada da rainha dos tritões. E você adquiriu outra arma de rank prata. Cajado da rainha dos tritões.
A espada adiciona 50 de força e 50 de constituição, aumentando o poder das habilidades de luta em 10%, pode ser utilizada por aqueles acima do nível 20. E o cajado tem força e constituição idênticas, aumentando o poder das habilidades de luta em 10%, pode ser utilizado por aqueles acima do nível 20. E você obteve uma lágrima da sereia. A Ning, chocada, vibra. Isso é a lágrima da sereia? Concluímos a missão. Nós estamos a um passo do seminário da criação, e a Tal Tal chega perto, confirmando. Verdade, só precisamos concluir mais algumas missões e melhorar nossos níveis. Tenho certeza que nós vamos conseguir entrar para o seminário da criação. A Ning fica radiante, repetindo, a lágrima da sereia, a lágrima da sereia. E o Duangal abre os braços, declarando, é tudo graças ao Lin Moyu. A gente não ia conseguir concluir esse desafio sem ele. E a Miao Yu concorda. Sim, e o Ling Zhen é uma completa decepção. Eu nunca mais faço time com gente como ele. E o Prota olha pra Ning perguntando, você tem um talismã de resfriamento com você? E ela confirma, tenho. Moyu, o que você está planejando? E a Tal Tal se vira, percebendo. É mesmo, um talismã de resfriamento. E a cena corta para eles do lado de fora. Um cara supõe, eles já saíram? Assim tão rápido, nem meia hora se passou. E o outro sorri zombando. Aposto que nem enfrentaram nada e fugiram. E o cara ri sombriamente concluindo. Parece que aqueles esqueletos eram só de enfeite. E uma mulher chocada consola. Irmão, está tudo bem não ter limpado a dungeon. O importante é que você está inteiro. E o outro concorda. É isso aí, vem cá. E o Ling Zhen, se achando, desdenha. Eles não morreram? Qual é o sentido de irem em grupo se vão fugir assim? E a Tal Tal utiliza o escudo, alertando. Ninguém mais entrou na dungeon. Todos tenham cuidado. E a Ning assegura. Relaxa, irmã. O Moyu está com a gente. E ela olha para trás, combinando. Ning, vamos seguir o plano. E a Ning confirma. Tudo bem. E o pessoal espanta-se. O quê? Um talismã de recarga? Eles voltaram para dentro? Essa garota com certeza tem bons contatos. Como ela arranjou um item desses? Eu estou vendo certo? Eles entraram no modo pesadelo. Estão tentando se suicidar. E ao adentrar, a Tal Tal olha para trás, murmurando. Só nos resta ter esperança neles. E a Miao Yu aperta o punho, afirmando. Nós já vimos as habilidades do Lin Moyu, irmã. Eles vão ficar bem. E a Tal Tal concorda. É verdade, o Lin Moyu é totalmente capaz de concluir a dungeon na dificuldade pesadelo sozinho. E a Miao Yu tranquiliza. Ah, não se preocupe. E a cena corta para os dois, onde a Ning comenta. Não imaginei que você iria me ajudar a subir de nível assim tão cedo. Vê se não vai mudar de ideia no meio do caminho, hein? E ele olha para ela, aceitando. Tudo bem. E indo em frente, ela continua, instigando. Contando com o restante do talismã de recarga, dá para limpar a dungeon mais umas 2 vezes. Vamos aproveitar e pegar todas as lágrimas da sereia. Vamos concluir a dungeon o mais rápido possível. Os esqueletos já começam a lutar, enquanto ele responde. Não se preocupe, eu sou o mais rápido nesse quesito. Eles ganham bastante XP e uma cobrona aparece berrando. Eles sentem a pressão. E o Prota calcula. Da última vez demorou meia hora para chegar aqui, agora só 5 minutos. E a Ningzinha esboça um sorriso elogiando. Você é ainda mais incrível do que pensei. E ele olha para ela apressando. Vamos logo para o Palácio da Rainha dos Tritões. E a cena mostra os esqueletos lutando e vencendo. E ela prevê. Agora que os guardas da rainha se foram, ela vai aparecer. E a cena mostra a rainha novamente. E ela se esconde atrás do Prota, questionando. Eu não vou ser enfeitiçada por ela contanto que eu não mantenha contato visual, não é? E aponta berrando. Por favor, vá até lá e acabe com ela, Moyu. E o Prota utiliza a maldição da lentidão, a explosão de cadáver. E o sistema registra. Rainha Tritão eliminada, 200.000 de XP. Adquiriu arma do rank Grande Prata e a adaga da Rainha dos Tritões, e também o Grimório da Rainha dos Tritões, que aprimora o espírito em 100 e aumenta o poder das habilidades relacionadas a magos em 10%, pode ser utilizado a partir do nível 20, e também obteve uma lágrima da sereia. E a Ning upa de nível e levanta a mão alegremente, comemorando. Eu subi de nível! Vamos lá, vamos mais uma vez para conseguir a lágrima da sereia restante. E o Prota concorda. Tudo bem. E reflete. Quando a encontrei pela primeira vez, ela estava no nível 19 e eu no 10, e ela agora subiu para o nível 20. Pelo visto, ela não é do tipo que se preocupa em farmar níveis, e ela pergunta, terminamos, irmã? E alguém questiona, mas por que eles já saíram? Por quanto tempo eles estiveram por lá? Não passou nem 10 minutos, certo? Não conseguiram matar nenhum monstro? Por que eles gastaram o talismã de recarga dessa forma? Deve ser ótimo ser rico e fazer essas coisas. E ela mostra a língua usando o talismã novamente enquanto a Tal Tal se admira. Menos de 10 minutos, tão rápido assim? Pelo visto, o Lin Moyu é mais capaz do que imaginávamos, e a cena corta para dentro. Os dois utilizam o dispositivo de comunicação enquanto ela ri, propondo, vamos ver se a gente consegue terminar em um tempo menor. E ele observa,
Ela agora está tratando isso como um jogo. E a cena corta para a rainha sendo derrotada enquanto ela anuncia. 8 minutos e 58 segundos, fomos 30 segundos mais rápidos. E ele declara, terminamos, é hora de voltar. E ela, com a lágrima em mãos, antecipa. Eu mal posso esperar para ver a cara deles quando verem a gente. Eles voltam e alguém surpreende-se. Terminaram de novo? E o outro zomba. Fala sério. Que desperdício eles terem utilizado todos os usos do talismã de recarga. Que piada. Aposto que eles ficaram zanzando sem ver um mísero monstro. E a Tal pergunta. Como foi, Ning? Pegou todas? A Ning mostra 3 dedos, confirmando. Sem problemas, irmã. Do nada, uma comoção acontece e alguém percebe. Olhem, a dungeon está sumindo. Impossível. Por que ela está sumindo? E alguém berra. Ah, sumiu por quê? A dungeon só deveria desaparecer após 3 lágrimas da sereia serem adquiridas. Mas eles não acabaram de entrar na dungeon 3 vezes? Então foram eles? E o Prota conclui. Já que nossos negócios aqui acabaram, é hora de irmos embora. E a Tal concorda. Sim, e o cara do país Yi ataca, gritando. Não podemos deixá-los fugir, eles estão com a lágrima da sereia, temos que tomá-la. Entreguem-na. E o pessoal se espanta, um deles questiona. A equipe da Tal está com as lágrimas da sereia? E o outro conclui. É meio difícil de engolir, mas a dungeon realmente desapareceu. E uma mulher aperta o punho declarando. Não podemos permitir que eles roubem as lágrimas de Tal. O pessoal fica chocado e o cara do país Yi invoca 2 grandes monstros. A Tal fica travada de medo e o Prota utiliza a chama da alma, atacando um dos bichos. O bicho começa a berrar de agonia, enquanto o cara cerra os dentes, ameaçando. Morra! E então ele puxa um talismã, invocando. Invocar Shikigami, e um Shikigami com um machado aparece. E o cara ordena. Acabe com eles! Ele começa a lançar ataques enquanto o cara berra. Os seus ataques não farão nenhum arranhão em seu machado gigante. E o Prota o encara. Ele utiliza a habilidade dos esqueletos. Ataque de fúria. A criatura é cortada facilmente. E o Prota constata. Era tão fraco assim? E o pessoal atrás dele murmura. Ele derrotou a invocação do Shikigami sem qualquer esforço? E o cara cospe sangue, reclamando. Ah, droga, eu recebi o rebote do Shikigami sendo derrotado. E os esqueletos partem para cima dele. E o Prota estende a mão, ordenando. Vão! E o cara fica chocado. Ele fica acima do Shikigami dele, gritando. Vai, ainda dá tempo! E o pessoal, chocado com o Prota, se questiona. Seus esqueletos são tão poderosos assim? Aquela era uma invocação lendária da classe do invocador de Shikigami. Como ele conseguiu eliminá-la tão facilmente? Qual é o nível dele? Qual é a classe dele? E o que diabos tem de errado com esses esqueletos? E o cara que controla o Shikigami analisa. É um necromante de nível 17. Ele deve ter despertado um talento. Apareceu uma classe extremamente poderosa no Império Shenxia. Eu tenho que me certificar de relatar essa informação. O Prota invoca mais alguns esqueletos e o pessoal do país Yi é cercado enquanto o cara tenta fugir gritando. Estou fora, eu que não vou lutar contra essas coisas. E o outro berra. Ah, não quero morrer. Eles começam a correr que nem doidos, gritando que não querem morrer. E o pessoal do Prota ri alegremente comentando. Ele colocou os desgraçados para correr com o rabo entre as pernas, mas que piada. Um mero bando de esqueletos os botou para correr. É verdade que são esqueletos capazes de enfrentar monstros na dificuldade pesadelo. Enfrentá-los seria suicídio. E olhando para as costas do Prota, um deles admira. Enfim, de onde saiu essa lenda? Ele é uma pessoa impiedosa, e de poucas palavras. Um modelo a se seguir. E outro concorda. Sim, aquela cena dele derrotando o Shikigami foi incrível. E o Ling Zhen, ao ver a cena, fica completamente furioso, lamentando. Eu teria conseguido completar o desafio se não tivesse saído da equipe. E jura. Não, a culpa não é minha. Você vai me pagar, Lin Moyu. Isso ainda não acabou. E a Tal quebra o cristal, anunciando. Missão cumprida, hora de entregar os itens. E eles reaparecem na torre enquanto alguém anuncia. Missão concluída, dando início ao teletransporte. E a cena corta para o Grêmio do Dragão Oculto, na sala de aula. A Tal chega perto do Prota, agradecendo. Obrigado, Lin Moyu. Concluir esse desafio era bem importante para mim. E a Ning, cansada, suspira. Ufa, finalmente acabou. Estou exausta. E olhando para o Prota, aconselha. Não precisa ser tão formal com ele, irmã Tal. Ele é um cara legal, apesar de não falar muito. O Prota fica incrédulo, enquanto a Tal questiona. Você está falando em nome dele? Um bip soa no dispositivo e ele observa, notando. O deus Bai me enviou uma mensagem. E a mensagem informava. Lin Moyu, venha até a sessão de assuntos acadêmicos. E a cena corta para a sessão, onde o Bai Yiyuan cumprimenta. Eu dei uma olhada no vídeo do desafio, você fez um ótimo trabalho. E o Prota responde. Apenas fiz o que devia. E o Bai Yiyuan avalia. Não se desanima diante da iminência de derrota.
E nem fica arrogante quando vence, nada mal. E questiona, você sabe no que as lágrimas da sereia são utilizadas? E o prota responde, não. E se questiona, as lágrimas da sereia são itens tão importantes assim? E o Bai Yuan explica, as lágrimas da sereia estão relacionadas à taxa de sucesso do despertar de talento ao chegar no nível 40 e conseguir a sua promoção de classe. Itens capazes de ajudar no despertar de talentos são extremamente raros. Mesmo que as taxas das lágrimas da sereia sejam relativamente baixas, elas ainda continuam bem importantes. Foi inesperado que a nação Sakura também tivesse calculado o aparecimento da Ilha da Sereia, o que quase causou o fracasso do desafio. E estende a mão, oferecendo. É ótimo que você estava lá e tenha adquirido as lágrimas da sereia para o Império Shenxia. Há alguma recompensa que gostaria? Farei o possível para atender o seu pedido. E o prota considera. Eu não consegui informações sobre minha irmã na seção de assuntos acadêmicos. Vou aproveitar essa chance para perguntar sobre ela ao Deus Bai. E pede. Você poderia me dar informações sobre alguém? E o Bai Yuan revela. Sabia que faria esse pedido. Sua irmã, Lin Moran, se uniu ao Seminário da Criação no início do ano, por isso suas informações estavam em branco. Todas as informações dos estudantes do Seminário da Criação são confidenciais, e o prota arregala os olhos, conectando. Seminário da Criação. O maior desejo da Tal Tal é entrar para o Seminário da Criação. A Ning e a Xia Shui também me disseram para ingressar no Seminário da Criação quando eu tivesse a oportunidade. Ele lembra da irmã dele, conectando. Eu não fazia ideia que minha irmã já havia entrado. Ela entrou na universidade no ano passado e já faz 6 meses que ela se uniu ao seminário. E o Bai Yuan esclarece. Eu não posso falar mais sobre a admissão da sua irmã na Universidade Xiajin devido às regras. É provável que você não veja a sua irmã até que você mesmo entre para o Seminário da Criação. Se estiver preocupado, entre para o Seminário da Criação e encontre a sua irmã. Afinal, quem quer, corre atrás. E mexendo no dispositivo, acrescenta. Enviei a você os requisitos necessários para a entrada no Seminário da Criação. O prota recebe enquanto o Bai Yuan levanta um dedo, corrigindo. Eu já iria falar sobre a sua irmã, então não vou contar isso como recompensa. Escolha outra, e o prota solicita. Então eu gostaria de um talismã de recarga, e justifica. Esse item deve ser bem raro e caro, mas é muito útil. Eu preciso colocar as mãos em um desses o quanto antes. E o Bai Yuan ri, confirmando. Imaginei que você gostaria de um após vê-lo na missão. Mas um talismã de recarga para iniciante não é um item fácil de conseguir, somente esse desafio não será suficiente. Eu tenho outra missão para você. Eu conseguirei um talismã para você se você concluí-la. E o prota aceita, tudo bem, e planeja. Eu vou poder subir de nível mais rápido com um talismã de recarga. Isso vai acelerar o meu processo de entrada para o Seminário da Criação. E o Bai Yuan mostra o cristal, informando. Mas você precisa estar no nível 20 para essa missão. Se estiver com pressa, pode ir até a ala de instâncias da universidade e acelerar seu aumento de nível. Ele estende o cristal, explicando. Esta é uma rocha de teletransporte para a ala das dungeons iniciantes. Não é todo mundo que é qualificado para ter uma destas. E o prota utiliza o cristal, ativando-o. Teletransporte. E o Bai Yuan observa. Ele já vai para lá? Sabia que tinha razão sobre ele. Mas voltou de uma missão e já vai para outro desafio? Mas que garoto obstinado. E o prota, boquiaberto, maravilha-se. Ah, então esta é a ala de instâncias da Universidade Xiajin, e alguém anuncia. Procurando um mago de nível 25 para dungeon iniciante do Cemitério de Ossos, na dificuldade normal. Preferência por proficiência com habilidades de fogo. E o pessoal continua a berrar procurando por membros. E ele observa a mensagem que informa. Requisito para entrar para o Seminário da Criação. 1. Estar acima do nível 30. E ele questiona. Acima do nível 30? E reflete. Nível 30 quer dizer que a minha irmã ficou acima do nível 30 em apenas 3 ou 4 meses após ingressar na Universidade Xiajin. E ele continua lendo a mensagem que indica. 2. Conclua a dungeon do nível 30. Frente de combate abissal na dificuldade infernal. 3. Atinja 1000 pontos de contribuição. E ele pondera. A dificuldade infernal deve ser bem mais complicada que a dificuldade pesadelo. Não sei se vou conseguir concluí-la sozinho. E como é que eu obtenho pontos de contribuição? E uma garota se aproxima, abordando-o. Com licença. E ela pergunta. Olá, é a sua primeira vez aqui? E se vira apresentando-se. Eu me chamo Shuhan e eu posso introduzi-lo às dungeons daqui. E ele supõe, ela deve estar tentando conseguir alguns pontos. E ele secamente indaga. Quanto é? E ela responde, 100 pontos são o bastante. Ele transfere 100 pontos e ela sorri radiante, agradecendo. Obrigada. E estende a mão explicando. Aqui na ala da instância, há 2 dungeons abaixo do nível 20, 18 dungeons entre o nível 20 e 30, e 20 dungeons entre 30 e 40. Há 52 dungeons entre o nível 40 e 70, e,
Além disso, há 2 dungeons extensas para até 40 pessoas participarem, e uma dungeon extensa para até 100 pessoas. Há um total de 95 dungeons aqui, e olhando para ele acrescenta, e cada uma delas possui um recorde de conclusão. Estabelecer um novo recorde lhe concederá mais recompensas. E prossegue. Aqui é o centro de recrutamento e desafio. É aqui que você conclui desafios para adquirir pontos ou recrutar companheiros. E ela conclui. E então, gostaria de perguntar alguma coisa? Ele toca o queixo indagando. Como eu consigo pontos de contribuição? E ela estende a mão esclarecendo. Pontos de contribuição? Você os consegue concluindo os desafios propostos pela universidade. E ele calcula. Preciso de 1000 pontos para entrar no Seminário da Criação. A maioria das recompensas em pontos fornecidas pela conclusão dos desafios daqui são de 10 pontos, e a grande maioria concede apenas entre 2 ou 3 pontos. E ela adverte: adquirir pontos de contribuição é algo complicado, pois assim que um desafio surge, alguém o completa rapidamente. Se quiser entrar para o Seminário da Criação, os pontos de contribuição são essenciais. E o relógio dele indica: pontos de contribuição recebidos, 50. E o Duangal manda uma mensagem perguntando: Moyu, você também recebeu os seus pontos de contribuição? Quantos conseguiu? Eu consegui 20 pontos. A irmã Tal conseguiu 30. Ela está super feliz. A garota fica sombria ao ver isso, enquanto alguém comenta: eu ouvi direito? 50 pontos? Caramba, como é possível conseguir essa quantidade de uma única vez? Deve ser piada. Ele nem parece alguém de nível elevado. E ele agradece. Agradeço a explicação. E ela, espantada, responde: oh, sem problemas, afinal, você pagou. Está à procura de uma equipe para concluir uma dungeon? E o Prota toca no cristal. Ele observa as dungeons e os recordes de tempo, refletindo. O recorde não é quebrado há 3 anos. Nesse caso, esta é minha hora de brilhar. E declara: escolho a dificuldade pesadelo. Ele adentra a dungeon enquanto um cara observa comentando: Floresta Mutante? Poxa, eu achei que ele era algum figurão. E o outro replica: ele só era um cara abaixo do nível 20. E o outro toca o queixo especulando: talvez ele não tenha ganho 50 pontos de contribuição, mas pontos normais. E a cena corta para a Floresta Mutante. O Prota está lá, no nível 17, com 32%, e murmura: eu fico imaginando qual vai ser o aumento após a conclusão da dungeon. Ele começa a ganhar XP e planeja: meus esqueletos conseguem dar conta dos monstros menores, por isso, quero ir direto ao chefe para poupar tempo. E chegando à frente de um lago, anuncia: achei você. E o bichão, que é o dragão tartaruga mutante, sai da água. Ele está no nível 19. Força 4000, velocidade 500, espírito 500 e constituição 7000. Habilidades: mordida, varredura, super defesa. E ele analisa: a constituição do chefe é extremamente alta, é maior do que a da rainha dos tritões do nível 24. A tartaruga luta contra os esqueletos e utiliza a super defesa. Enquanto o Prota estende a mão comentando: o ataque de fúria dos esqueletos não está dando muito dano, o casco da tartaruga é, de fato, bem espesso. Entendi por que ninguém conseguiu bater o recorde nestes 3 anos. Sinto muito, mas estou com pressa. Ele utiliza a chama da alma, declarando: então eu vou usar isso para dar um jeito em você. Ele acerta a tartaruga, virando-a, e os esqueletos partem para cima. Eles atacam utilizando a habilidade Ataque de Fúria. A tartaruga é derrotada e o sistema anuncia: Dragão Tartaruga. Mutante eliminado, 150.000 XP. Adquiriu a arma de nível bronze. Manopla do Dragão Tartaruga. E a manopla do Dragão Tartaruga adiciona 20 de força e 20 de constituição. O poder da habilidade dos artistas marciais aumenta em 6%, liberado após o nível 12. E adquiriu também a armadura de nível bronze, a armadura pesada do Dragão Tartaruga. Essa armadura concede uma constituição de 30, poder de habilidades defensivas aumentadas em 6%, liberado após o nível 12. E ele adquiriu também o núcleo de monstro de nível baixo. Ele pega os itens teleportando-se e calculando. Recebi um total de 35% de experiência, mas uma conclusão deve ser o bastante para alcançar o nível 18. Qual será a recompensa por estabelecer um novo recorde? E, no lado de fora, o sino toca enquanto alguém brada. O sino está tocando. Uau, alguém estabeleceu um novo recorde. Qual equipe de elite fez isso? Acho que não vi nenhuma delas entrando em alguma das dungeons. E o sistema anuncia: novo recorde da Floresta Mutante. Número de pessoas: 1 pessoa. Lin Moyo, necromante nível 17, tempo de conclusão, 35 minutos, tentativa atual, 1. E o pessoal reage: eita! Foi uma conclusão solo. Mesmo que seja uma dungeon nível 17, não é normal concluí-la sozinho. Ele a concluiu 2 vezes mais rápido do que o recorde anterior. O Prota sai, e olhando o bracelete, ele observa a mensagem que informa: reescrevendo o novo recorde da Floresta Mutante, você obteve 1000 pontos normais e 5 pontos de contribuição, concedido apenas uma vez.
E o Prota conclui: eu ganho pontos de contribuição ao estabelecer um novo recorde. Nesse caso, eu preciso concluir as outras dungeons. E alguém indaga: ele vai entrar solo de novo? Sendo eu alguém no nível 30, vai pegar mal para mim se eu pedir ajuda a ele, né? Não vai me dizer que os 50 pontos de contribuição que ele ganhou eram de verdade? E o Prota entra no Ninho da Aranha, uma dungeon nível 20. Requisitos para entrar, entre nível 18 e 21, e ele constata: nível 18. Isso quer dizer que eu vou precisar concluir a Floresta Mutante de novo, hein? E alguém pergunta: por que ele voltou? E alguém explica: eu sei o porquê, só dá para entrar no Ninho de Aranha no nível 18, isso significa que ele está no nível 17. E o outro espanta-se: ele solou estando abaixo do nível recomendado e estabeleceu um novo recorde sendo um nível 17? E 30 minutos depois, o Prota sai, e alguém anuncia: ele atingiu o nível 18. E o Prota pensa, satisfeito: finalmente estou no nível 18. E alguém especula: caramba, ele vai estabelecer um novo recorde na dungeon do Ninho de Aranha, não vai? Alguém cronometrou? Pois estou com a sensação de que ele foi mais rápido. E alguém confirma, surpreso: ele realmente estabeleceu novamente um novo recorde. E o recorde aparece indicando: novo recorde da Floresta Mutante, número de pessoas. Lin Moyu, necromante nível 18, tempo de conclusão, 35 minutos e 32 segundos. Rank atual, 1. E alguém brada, incrédulo: o quê? Os 35 minutos não eram o tempo mínimo que ele conseguia? E alguém maravilha-se: de onde foi que essa lenda saiu? O recorde anterior foi estabelecido por um time de 5 quase perfeito e durou 3 anos. Não dá para acreditar que foi quebrado 2 vezes por um novato. Ele também vai quebrar o recorde do Ninho de Aranha? E o Prota esboça um sorriso refletindo: foi o tal time que também estabeleceu esse recorde? Ninguém o quebrou durante 3 anos? E afirma: sinto muito, mas eu preciso dos pontos de contribuição. Eu escolho a dificuldade pesadelo. E ao adentrar a dungeon, ele observa: está cheio de ninhos de aranha, mas que escuridão. Ele utiliza o poder da chama, iluminando o ambiente, e deduz: o local parece ser um labirinto, terei que usar os esqueletos para encontrar o caminho. E os esqueletos começam a matar os bichos. E ele observa o mapa analisando: que grande quantidade de caminhos. E a grande maioria dos esqueletos entrou em combate, isso vai comprometer muito o tempo. Ele observa a aranha e nota: ora, essas aranhas também são monstros da dungeon. Elas estão por todos os caminhos. Vou tentar utilizar uma habilidade. Ele utiliza a chama da alma e avalia: eu eliminei uma centena dessas aranhas de uma só vez. Uma única onda me deu experiência equivalente a monstros de elite no mesmo nível. Aqui é o melhor lugar para acumular experiência. Ele continua a acumular experiência enquanto um esqueleto é atacado por aranhas. E ele ordena: retorne ao espaço de invocação. E reflete: normalmente sou eu quem utiliza esse tipo de estratégia para desgastar o chefe. E o sistema informa: falha no retorno. E ele pergunta-se: não posso chamá-lo de volta? É por causa da quantidade de aranhas no corpo dele? E decide: utilizarei a explosão de cadáver para limpar essas pequenas aranhas. Ele utiliza a habilidade, limpando o esqueleto e parte murmurando: tenho que aproveitar esse ótimo local para a acumulação de experiência. Vou mandar os 108 esqueletos em grupos de 10 para que as aranhas não o superem em número. E 10 minutos depois, ele chega até a Aranha-Chefe, uma criatura de nível 21, força 5.000, velocidade 3.500, espírito 500 e constituição 4.000 e anuncia: finalmente achei você. E, puxando a chama da alma, ele sorri provocando: você gosta de um combate 1 contra 1, hein? Agora é a minha vez. E a cena corta para o lado de fora, onde a Shu-Han fica boquiaberta murmurando: será que ele realmente vai solar o Ninho da Aranha? E um cara comenta: a dungeon do Ninho da Aranha é o melhor local para acumular experiência e equipamentos. Não é uma dungeon fácil de ser concluída. E outro opina: já se passou 1 hora e o recorde é de 1 hora e 12 minutos. Não acho que ele seja capaz de bater o recorde. E o Prota observa o seu próprio nível avaliando: ganhei 80% de experiência em 1 hora e 32 minutos. A luta se arrastou demais, vou precisar concluí-la novamente. Obter os pontos de contribuição são extremamente importantes. E ele consegue um item: arma de nível prata, lâmina da aranha. E a Shu-Han pensa preocupada: já passou 1 hora e meia e ele ainda não saiu? Não vai me dizer que... E ele aparece enquanto ela suspira, aliviada: finalmente, limpou a dungeon. E se aproxima para consolá-lo: tudo bem se você não conseguiu, há uma grande quantidade de monstros no Ninho da Aranha, então é praticamente impossível uma única pessoa matar todos eles. E o Prota informa: obrigado, mas eu concluí a dungeon. E ela indaga, incrédula: você concluiu? E pensa, espantada: ele realmente concluiu a dungeon? A velocidade dele se compara à da equipe de 5 pessoas que estabeleceram o recorde. E olhando para ele, observa: e ele parece tão sereno, é como se fosse um passeio no parque para ele. E ele pergunta: é mesmo? Você sabe quais dungeons dão mais experiência? E ela toca o queixo respondendo:
Entre as dungeons abaixo do nível 25, o Ninho da Aranha é a dungeon que mais dá experiência. E ele compara. Apesar da experiência da dungeon do Ninho da Aranha ser 3 vezes maior do que a da Floresta Mutante, o tempo para concluir é muito longo. E reconhece, mas não dá para negar que o Ninho da Aranha realmente fornece uma grande quantidade de experiência. Concluí-la equivale a concluir a Floresta Mutante 4 vezes. E o sistema informa, o tempo de resfriamento foi reiniciado, foram gastos 40 pontos. E ele percebe, mas acumular experiência dessa forma também demanda uma grande quantidade de pontos para reiniciar o tempo de resfriamento. E estende a mão indagando. Há alguma dungeon que seja rápida de concluir e que forneça bastante experiência? E ela fecha os olhos ponderando. Bom, rápida de conclusão e bastante experiência? E recomenda. Tem. Você pode tentar formar uma equipe para enfrentar a dungeon extensa do Deserto da Tirania. E explica, animada. Apesar de ser uma dungeon de nível 25, você pode entrar nela no nível 20, já que é permitida a formação de uma equipe de até 40 pessoas. Uma grande quantidade de veteranos adquirem pontos ao levar os novatos para concluí-la. E ele pondera, uma dungeon extensa? Será que eu consigo concluí-la sozinho? Só dá para entrar no nível 20, e a missão do Deus Bai também precisa que eu esteja nesse nível. E se virá agradecendo, obrigado, e resolve, tenho que acelerar as coisas, eu preciso chegar logo ao nível 20. E ela pergunta, Moyu, você ainda quer concluir a dungeon do Ninho da Aranha? E, ao adentrar, ele sorri declarando, a experiência daqui será toda minha. E a cena corta para eles observando o Prota enquanto o Bai Yuan comenta, viram, isso não é chocante? Mesmo eu já tendo contato com ele, vê-lo batalhar me deixa bem surpreso. E o Meng Amwen, que é o velhote de antes, relata, uma única pessoa concluiu a dungeon na Ilha da Sereia e adquiriu as 3 lágrimas. As expressões de surpresa no pessoal do país Yi me deixam bem contente. E o reitor do Grêmio do Dragão Oculto, Hong Yishan, lamenta. Os integrantes do Grêmio do Dragão Oculto nem se comparam a um estudante do primeiro ano que finalizou o exame de admissão da universidade recentemente e nem sequer tomou algum curso universitário. E o Meng olha para trás indagando, velho Bai, já que você já se encontrou com ele, e quanto ao talento? E o Bai Yuan sorri respondendo, é um talento de aprimoramento, mas não perguntei qual era o valor desse aumento. Isso é coisa pessoal. E o velho Meng avalia. A julgar pelo desafio, esse garoto é excelente. E o Bai Yuan concorda. Também acho que o futuro dele é promissor. A irmã dele já entrou para o seminário da criação. A irmã dele está sendo desenvolvida por aquele velho. Toda a elite da raça humana foi treinada por ele. Nós dois sabemos como ele tem visão para encontrar talentos. É provável que ele também seja selecionado, e o velho Meng prevê. Pelo visto, a raça humana futuramente ganhará 2 novas estrelas. E o Hong Yishan opina. Ao meu ver, esse garoto no futuro se transformará em um exército de um homem só, capaz de lutar contra centenas de inimigos. A cena corta para dentro da dungeon. O Prota esboça um sorriso comentando. Eu não matei todas as aranhas dessa vez. Apesar de perder um pouco de experiência, eu ainda consegui 70% e o tempo de conclusão foi bem otimizado. Desta vez eu vou conseguir o recorde. E o sino bate novamente enquanto o pessoal reage em alvoroço. O sino está tocando de novo, quem quebrou o recorde. Foi o tal do Lin Moyu, eu o vi entrando em uma dungeon. Incrível, ele é super talentoso. E o Ling Zhen fecha os olhos desdenhando. Talentoso? Ele só é sortudo. E um cara se vira questionando. Por que está dizendo isso? E o Ling Zhen faz um gesto de negação retrucando. Ele é só um mero estudante de uma academia qualquer que acabou de ser admitido na universidade e ele tem algum tipo de conexão com o Deus Bai. É bem provável que ele tenha recebido algum tesouro poderoso dele. Caso contrário, como seria possível ele concluir uma dungeon na dificuldade pesadelo sozinho? E a Shuhan protesta. Qual é o problema de ser de uma academia comum? Eles não podem estabelecer recordes? E o outro aponta confrontando. Eu te conheço, você é um do Grêmio do Dragão Oculto. Tá se achando superior ou o quê? Você tem alguma evidência das acusações? E o sistema aparece mostrando. Novo recorde na dungeon do Ninho da Aranha. Número de pessoas. 1. Lin Moyu, necromante nível 19. Tempo de conclusão, 47 minutos. Rank atual, 1. O Prota obtém 1000 pontos normais e 5 pontos de contribuição. E alguém anuncia, olhem, é ele. Ele conseguiu outro recorde. Ele foi quase 1 hora mais rápido que o recorde anterior. E o Prota constata, você de novo. E o Ling Zhen acusa, pare de se exibir Lin Moyu. Você só fez essas coisas por causa do suporte do Deus Bai, não é? Você é apenas o número 1 da província. Você não seria nada sem a ajuda dele. E o Prota o encara sombriamente sibilando. Eu já aturei você demais. E considera, não dá pra fazer o que eu quero com ele aqui na universidade. E o Ling Zhen desafia. Você acha que eu tenho medo de você? Quem você pensa que é? E teme. Esse olhar dele. Ele já matou antes? Mas por que estou com tanto medo? Deve ser a minha imaginação. Sim, deve ser coisa da minha cabeça.
e o Prota o observa irritado. Esse palhaço de merda, ele me fez perder tempo na minha busca por experiência. Preciso alcançar o nível 20 hoje. Ele estende a mão, afirmando: devo subir de nível após concluir esta dungeon. Ele upa de nível comemorando. Finalmente o nível 20. Vamos ver quais foram as mudanças nos meus atributos. E o sistema aparece, informando: força 300, velocidade 300, espírito 1300 e constituição 300. Adicionalmente, 20 pontos provenientes do Grimório do Rei Goblin e da Túnica do Conhecimento. Espaço de invocação, 120 de 200. Guerreiros esqueletos, 120. E ele percebe: minha habilidade de invocação subiu de nível. Hora de dar uma olhada no guerreiro esqueleto nível prata. Ele perde 500 de espírito invocando o esqueleto e lamentando: invocá-lo me custa 500? Que caramba! E a cena mostra o esqueleto de prata, cujas estatísticas são força 4000, velocidade 4000, espírito 4000 e constituição 4000. Habilidade: ataque de fúria nível 2. O ataque de fúria nível 2 dá 300% de dano ao inimigo. Tempo de recarga: 10 minutos. E ele conclui: após os aprimoramentos do talento, seus atributos são equivalentes aos de um chefe e a sua habilidade também subiu de nível. E pondera: mas o custo de invocar esse esqueleto é alto demais e o meu equipamento atual está ficando defasado. É hora de trocá-los. Por outro lado, eu deveria vender os equipamentos de nível prata que eu possuo para comprar pergaminhos de habilidades. Ele sai enquanto o pessoal comenta: lembro que a área de troca era por aqui. Olhem, ele ali! Ele subiu de nível de novo, inacreditável. Ele subiu de nível 2 vezes em um dia. E outro observa: vocês não perceberam? Ele estabeleceu um novo recorde outra vez. E ele até fez um tempo abaixo de 30 minutos. Caramba! O recorde anterior ainda não era o melhor tempo dele? A cena corta para outro local. O Prota bota os itens sobre a mesa, instruindo: com licença, venda todos e use todo o ouro para comprar pergaminhos de habilidades de nível iniciante. E o cara indaga-se: ele não é só nível 20, de onde ele tirou todos esses equipamentos? E confirma, perguntando: tudo bem, vai vender todos eles? Não vai usar nenhum? Você é nível 20, então você já é capaz de utilizar equipamentos de nível prata. E ele considera: preciso de novos equipamentos, mas equipamentos comuns de nível prata não vão ser de muita utilidade. O Grimório cai e o Prota pega analisando. Apesar de esses equipamentos geralmente possuírem efeitos de aprimoramento no dano da habilidade, eles nem se comparam ao meu talento, nem mesmo quando consideramos os buffs do Duanguan. E o cara sugere: ah, não gostou dos equipamentos comprados com ouro? Não se preocupe, nós temos uma loja de pontos que possui itens fantásticos. E o Prota solicita: poderia me mostrar, por favor? A cena corta para a loja, onde ele informa: irei vender esses itens. Fique à vontade para dar uma olhada. E o Prota concorda: tudo bem. E ele observa uma espada enquanto o sistema informa: espada longa espiritual. Rank prata, ganha mais 400 de espírito. Utilizável no nível 20. Forjada por Zhang Tie, parte do set espiritual. Preço: 3.000 pontos. E ele surpreende-se: ora, um conjunto. E ainda um conjunto espiritual. E avalia: os equipamentos aqui são bem melhores e ainda há conjuntos, mas o preço é realmente bem caro. Um conjunto deve custar em torno de 10.000 pontos. Novos estudantes normalmente não têm a menor chance de colocar as mãos em um desses. E ele observa outro manto que indica: manto longo espiritual, nível prata. 200 de espírito, utilizável a partir do nível 20, forjado por Zhang Tie, parte do set espiritual. E o anel espiritual de nível prata, mais 200 de espírito. E o Prota nota: ah, o efeito do conjunto aumenta o poder espiritual em 800. É um set bem interessante, mas é só isso. E alguém indigna-se: que tipo de arma quebrada é esta? Porque o valor dela é 50.000 pontos. Ela nem tem atributos. De onde foi que saiu esse lixo? Como podem ter certeza de que essa arma não é completamente imprestável? 50.000 pontos? Quem caralhos vai comprá-la? E o Prota observa calculando: 50.000 pontos? Com um preço desses, eu tenho certeza que poucas pessoas na universidade são capazes de comprá-la. E o sistema informa: foice de Thanatos. Arma evolutiva, utilizável no nível 1. Parte do set do Espírito da Morte. Ela é uma ceifadora. Quando a foice de Thanatos absorve as almas do abismo, ela ganhará pontos de experiência que contribuem para sua evolução. E ela tem uma habilidade, que é o Orador Mortífero. Consome poder espiritual para invocar o Herói General caído. E diz: o Herói General irá inspirar e organizar uma formação de exército com as suas invocações. E o equipamento evoluirá, obtendo novas habilidades. E ele considera: conjunto do Espírito da Morte. Invocar um Herói General. Até que os meus guerreiros esqueletos estão precisando de um líder, sem falar que ela faz parte de um conjunto. Ele pega e reflete: apesar de, no momento, ela não possuir atributos e todos acharem que ela não passa de um lixo, ela consegue evoluir absorvendo as almas dos demônios do abismo.
e esboça um sorriso declarando: é essa que eu vou levar. E o cara chega com um monte de pergaminhos questionando: tem certeza? Sabe o valor dela? Você não viu o preço de forma errada, né? E o prota responde: não, aqui o meu cartão. E o cara se assusta, surpreendendo-se: 130 mil pontos. E surpreende-se, não fazia ideia que ele possuía tantos pontos. O prota sai com a foice dele enquanto o cara recorda: aquela foice está na área de troca já faz muito tempo. Não achei que hoje seria o dia em que ela encontraria um dono. E o prota, guardando os pergaminhos e a foice, comenta: não há demônios do abismo à disposição para testá-la. Então, só me resta utilizar os pergaminhos para adquirir novas habilidades. Com essa quantidade de pergaminhos, devo conseguir algumas novas habilidades. E ao utilizar um pergaminho, anima-se. Vamos lá! Ele adquire uma habilidade: Armadura de Esqueleto. A armadura de esqueleto nível 1 invoca esqueletos para formar uma armadura, fornecendo 100 pontos à defesa física, ao mesmo tempo que aumenta a resistência a ataques elementais em 10% tanto para o invocador quanto para suas criaturas. Dura 5 minutos. Essa habilidade pode ser utilizada em outros alvos, e ele comemora: uma habilidade defensiva. Que ótimo, finalmente uma habilidade para me proteger. Com o aprimoramento do talento, os 100 pontos se tornarão 1000 de defesa física, e a resistência a ataques aumentará para 100%. Ele utiliza a habilidade e um esqueleto surge em volta dele. Ele faz um gesto com a mão, pegando outro pergaminho. E ao utilizá-lo, arregala os olhos. Ele levanta a mão e pede: apareça. E o mago esqueleto nível ferro negro aparece. Força 100, velocidade 100, espírito 300, constituição 100. Habilidade: chama explosiva. A chama explosiva causa dano de fogo no alvo. O poder do ataque é determinado pelo poder espiritual. E o prota compara: é que nem eu, somente o atributo de espírito é alto. Mas isso não é um problema, já que a habilidade é baseada na quantidade de poder espiritual. Agora, os esqueletos podem atacar à distância. Se eu continuar subindo de nível e treinando minhas habilidades, os magos esqueletos irão ficar cada vez mais poderosos. E no dia seguinte, ele planeja: meu poder espiritual está completamente recuperado. É hora de falar com o Deus Bai sobre a missão. E o Bai Yi Yuan pergunta: o que te traz aqui? E o prota responde: já estou no nível 20. Qual é a missão? E o Bai Yi Yuan, chocado, espanta-se: já? Mas só se passou um dia. Essa velocidade de progresso é superior à minha. E conclui: os dois irmãos são monstros. E explica: é uma missão simples, eu só preciso que você me ajude a pôr as mãos em algo. E continua: já esteve na ala de instância, certo? Então você já deve saber sobre a Dungeon Instância conhecida como o Deserto da Tirania. Sua missão é ir à dungeon e conseguir o coração do tirano. E detalha: uma dungeon que acomoda 40 pessoas. Eu não preciso nem dizer o tamanho da dificuldade dela, não é? Se trouxer o coração do tirano em 3 dias, eu vou ajudá-lo a conseguir um talismã de recarga para iniciantes. Os talismãs de recarga nem podem ser comprados na ala de instância. O tempo de recarga de algumas dungeons de alto nível pode chegar a 1 mês. Quando encontrar essas instâncias, essa é a hora que os talismãs de recarga brilham. Além disso, talismãs de recarga avançados precisam de talismãs iniciantes para serem aprimorados. Se você conseguir completar a missão, eu também direi a você qual é o processo para aprimorar o talismã. E o prota questiona-se: dá para aprimorar os talismãs? E aceita: tudo bem, eu trarei o coração do tirano. E o Bai Yi Yuan toca no ombro do prota, explicando: a razão para lhe dar 3 dias é por causa da cerimônia de abertura da universidade, que será realizada nesse período. Espero que você consiga retornar a tempo. E o velho Meng chega perguntando: está satisfeito com o jovem? E o Bai Yi Yuan sorri respondendo: minha satisfação aumenta a cada vez que eu o vejo. Ele é bem inquieto, mas é isso que eu gosto nele. E o velho Meng comenta: conhecendo a personalidade dele, é bem provável que ele tente fazer a dungeon sozinho. Lembro que você entrou na dungeon no nível 30 e saiu de mãos vazias. O Bai Yi Yuan sorri, ficando pensativo, e observa: mas o Lin Moyu de agora é bem mais poderoso do que eu naquela época. O prota chega perto do cristal da dungeon e alguém reconhece: olha a lenda que quebrou o recorde ontem. Caramba, ele está indo para o Deserto da Tirania? E outro surpreende-se: mas essa é uma dungeon instância. Ele também está querendo quebrar o recorde dela? E o prota reconhece: Grêmio do Dragão Voador deve ser um grêmio como o Dragão Oculto. E o sistema informa mostrando o recorde que é do Grêmio do Dragão Voador: 40 pessoas, 16 horas, 45 minutos e 18 segundos. E ele calcula: foram necessárias 16 horas, mesmo com 40 pessoas. E a Shu Ran chega cumprimentando: Calouro Lin Moyu, e ele cumprimenta: ah, olá. E ela pergunta: você vai desafiar o Deserto da Tirania? E admira-se: mas ele fez tantas dungeons ontem, ele não se cansa? Ele é muito esforçado. E ele confirma: sim, eu preciso conseguir um item chamado Coração do Tirano. E ela se assusta, espantando-se: Coração do Tirano? Mas esse não é o item que só dropa do chefão final? E explica:
Ele pode ser utilizado para fazer um acessório de chefe super poderoso chamado de Colar do Tirano. Esse item só dropa uma vez por ano e já faz 2 anos desde a última vez que esse item dropou. E insiste. Então, Calouro Lin, você não está pensando em desafiar o deserto da tirania, né? Você acabou de atingir o nível 20 e, por falar nisso, onde estão os seus companheiros de equipe? E tocando o rosto, espanta-se. Peraí, você não está planejando fazê-la sozinho, né? O recorde do Grêmio do Dragão Voador não é batido há 4 anos. E adverte, Calouro Lin. Mas é interrompida por um grupo que chega neste momento, e saindo da frente, identifica. Ah, eles são os membros do Grêmio Baili. Já tem um tempinho que eles estão querendo bater o recorde da Dungeon do Deserto da Tirania. Eles até vieram preparados com equipamentos de classe ouro, e o cara à frente declara, dessa vez o Grêmio Baili estabelecerá um novo recorde, e ordena, preparem-se, se houver algum erro, e o Prota deduz, eles vão desafiar o Deserto da Tirania? Parece que vou precisar me apressar. Ele pisa, adentrando, enquanto o cara espanta-se. Caralho, a lenda realmente vai tentar solar. Ele tem coragem de tentar solar a Dungeon do Deserto da Tirania? Ele não tem medo, não. Já houve alguém que se atrevesse a enfrentar uma Dungeon Instância sozinho? Ele vai entrar para a história se conseguir esse feito. E o líder do Grêmio Baili olha para ele comentando. Ele tem a ousadia de desafiar o Deserto da Tirania sozinho? De onde foi que saiu esse novato? Ninguém contou para ele que se trata de uma Dungeon Instância? E ordena. Não prestem atenção no garoto que está tentando se matar. Há uma tonelada deles por aí. Preparem-se para adentrar a dungeon. A cena corta para dentro da dungeon, onde o Prota observa. O sol está bem em cima de mim. Não vai dar para usá-lo para determinar uma direção. Já que o recorde para esta dungeon instância foi de 16 horas, então, com certeza, ela deve ser gigantesca. E, enviando os esqueletos para reconhecimento, ele decide. Vou precisar explorá-la. E tocando o queixo calcula. São necessários 500 pontos para entrar na Dungeon Instância, e para resetar o tempo de recarga, são necessários 2.000 pontos. Então, meus 80.000 pontos não vão durar por muito tempo. E surpreso, nota. Oh, encontrei um monstro. Um monstro surge. Árvore Fantasma do Deserto. Monstro de elite super aprimorado, nível 25. 5.000 de força, 1.000 de velocidade, 2.000 de espírito e 6.000 de constituição. Habilidade, Constrição Mortal. O esqueleto desvia do ataque e o Prota avalia. Como esperado de uma Dungeon Instância, até mesmo um monstro simples possui atributos semelhantes aos de um chefe de nível 24 na Dungeon da Ilha da Sereia. Se os meus guerreiros esqueletos não tivessem sido aprimorados para o nível prata, eu perderia muito tempo os enfrentando. E o sistema avisa que o Prota eliminou o monstro, ganhou 300.000 de XP e adquiriu 5 galhos de árvore. E ele nota, a experiência também é comparável à de um chefe. Se os monstros da dungeon também fornecerem essa quantidade de experiência, então, este lugar é simplesmente fantástico para farmar. Ele utiliza a armadura e pensa com cautela. É melhor tomar cuidado, já que devem existir perigos ocultos nessa dungeon. E ele parte em frente. 2 horas depois, ele chega a um oásis, e supõe, um oásis no deserto. Presumo que os monstros estejam bem próximos, e um monstro aparece. Ele é o escorpião gigante do oásis. E o Prota confirma, sabia. Ainda bem que eu não me aproximei demais. Ele utiliza o ataque de fúria e o escorpião é morto, rendendo-lhe 300.000 de XP e 3 ferrões afiados que ele coleta. E identifica, aquilo são frutos, consumíveis criados na dungeon, e comanda, vão, me tragam uma das frutas, e planeja, farei alguns dos esqueletos deterem os escorpiões gigantes, enquanto o restante deles me ajudarão a coletar as frutas. O esqueleto aparece com a fruta, enquanto ele questiona-se. Os escorpiões se reuniram aqui por causa dela? Qual será o efeito da fruta? E o sistema informa, fruta do oásis do deserto, restaura uma grande quantidade de poder espiritual em um curto período de tempo. Deve ser consumida em até 5 minutos após a colheita, já que ela não pode ser armazenada. E ele identifica uma fruta que restaura poder espiritual. Ele morde a fruta, seu poder espiritual começa a subir, e ele percebe. Meu poder espiritual está se recuperando bem rápido, e percebe, meu poder espiritual atual será ilimitado enquanto houver frutas sobrando, e com um olhar sombrio comanda. Apareçam magos esqueletos, e exulta. Este lugar é o santo graal para treinar as minhas habilidades e melhorar os meus níveis. Já estava preocupado em como eu faria para melhorar a habilidade de invocar o mago esqueleto. E antecipa. Agora o meu poder espiritual pode ser reposto infinitamente. Poderei invocar os magos esqueletos de forma contínua. Assim que a habilidade chegar ao nível 20, os magos esqueletos também serão promovidos a nível prata. Ele continua a comer a fruta e invocar, ordenando. Continuem. E 3 horas depois, o sistema informa. Invocação do Mago Esqueleto subiu ao nível 20, e ele comemora. Isso, consegui. Apareça, Mago Esqueleto. E o Mago Esqueleto aparece, agora no nível 20, com 2.000 de força, 2.000 de velocidade,
8.000 de espírito e 2.000 de constituição, possuindo a habilidade Tormenta de Gelo. A Tormenta de Gelo cria uma tormenta de gelo em um determinado raio de alcance, causando dano elemental de gelo aos alvos. O poder do ataque depende diretamente do seu poder espiritual. E o sistema mostra as diferentes habilidades elementais possíveis: a de atributo fogo, que é a chama explosiva, a de atributo elétrico, que é a tempestade de raios, e a de atributo vento, que é o tornado. E sorrindo ele provoca: vocês se divertiram bastante matando os esqueletos, né? É hora de retribuir o favor. Ele então os ataca. Os bichos são mortos facilmente e o prota começa a consumir a fruta novamente, comentando: agora sim, realmente dá a sensação de estar enfrentando uma dungeon instância. E ele responde: um exército, hein? Eu também tenho um. Ele invoca o mago esqueleto e o sistema informa: guerreiros esqueletos atualmente 130, magos esqueletos atualmente 70. E ele conclui: ao que tudo indica, desde que os monstros estejam em níveis próximos aos meus, solar uma dungeon instância é completamente plausível. Eles lutam, e o prota utiliza a explosão de cadáver. A explosão enorme acontece, e ele começa a ganhar bastante XP. O tempo passa e ele lamenta: acabaram os monstros, mas eu planejava evoluir as minhas outras habilidades. E lamenta: teria sido ótimo se os monstros continuassem aparecendo. Bom, agora que os magos esqueletos foram promovidos para o nível prata, é hora de ir em busca do chefe da dungeon, ou as minhas chances de conseguir o coração do tirano serão reduzidas. Um barulho ecoa, fazendo-o se espantar. Ele utiliza a armadura de esqueleto, questionando: é uma horda? Ele salta e são mostradas as formigas soldados de nível 26, e pousando em cima de uma delas, ele se pergunta: para onde elas estão indo? Ele fica completamente espantado, e supõe: este é um formigueiro? E a cena mostra a formiga de asas do deserto, monstro de elite super aprimorado. Nível 27, 6.000 de força, 3.000 de velocidade, 3.000 de espírito e 7.000 de constituição. E ele deduz: formigas voadoras. Formigas voadoras são a escolta da rainha. Quer dizer que a rainha é o chefe desta dungeon? Ele luta contra a formiga voadora e ironiza: está tentando me atingir porque a minha armadura esqueleto ainda não subiu de nível? Um esqueleto fodão aparece. Ele lança o tornado e as formigas vêm para cima. Ele mata uma delas, o que lhe rende 360.000 de XP. E convoca: apareçam meus soldados. Localizem a rainha, meus guerreiros. Os magos esqueletos e eu cuidamos desta área. Ele continua a matar as formigas e ganhar XP. Os magos utilizam suas habilidades e ele observa o mapa, comentando: finalmente encontraram a rainha. Nesse caso, não vou mais perder tempo. É hora de me apresentar a chefe. E o sistema informa: formiga rainha do deserto, monstro de nível chefe, nível 28. 9.000 de força, 3.000 de velocidade, espírito 8.000, constituição 8.000 e habilidades: convocar formigas, onda sonora, tempestade de areia e enrolar-se. E ele reflete: então, essa é a rainha. E a cena mostra os guardiões da rainha. Eles são formigas de elite super aprimoradas, nível 27, 5.000 de força, 4.000 de velocidade, 3.000 de espírito e 7.000 de constituição. Habilidade: endurecer carapaça. E ele, entediado, declara: e eu achando que seria algo desafiador. Mas que tédio! Brinquem um pouco com eles, meus soldados. E a formiga rainha utiliza sua habilidade Tempestade de Areia. O prota é pego pela tempestade e estende o braço à frente, protegendo-se e constatando: uma habilidade com poder comparável ao dos meus soldados é, de fato, algo poderoso. E alivia-se: ainda bem que possuo a habilidade Armadura de Esqueleto. E instrui: os magos se encarregarão dos guardiões e os guerreiros cuidarão do abate da rainha. A luta continua, e o sistema informa: guardião da formiga rainha foi morto. XP ganho, 390.000. Item adquirido, 10 presas de formiga. Ele mata outro guardião da rainha, e uma onda sonora aparece. Outras habilidades são usadas e o prota sombriamente desdenha, utilizando uma habilidade defensiva, hein? Mas que perda de tempo. Revivam, meus guerreiros. Mas ele se espanta questionando: ah, mas essa é a habilidade de convocar formigas? E sorri concluindo: bom, já que as coisas acabaram assim, acho que você cavou sua própria cova, né? Ele utiliza a explosão de cadáver. A explosão começa a acontecer sucessivamente, e o sistema informa: formiga rainha do deserto eliminada, 800.000 de XP. Você obteve a armadura de nível prata, lança da formiga, o acessório de nível prata, anel da formiga rainha e o item ovo da formiga rainha. O ovo da formiga rainha do deserto pode ser incubado para obter uma formiga rainha do deserto. Ele agora está com 78% do nível 20 e observa o ovo avaliando: as coisas que eu adquiri aqui podem ser vendidas por uma grande quantidade de moedas de ouro. E a minha experiência também subiu bastante. O oásis e o formigueiro fizeram minha experiência chegar a 78%. É um ótimo lugar para farmar níveis.
É uma pena que não me resta muito tempo. Eu voltarei aqui futuramente para farmar experiência. Entretanto, primeiro preciso pôr as mãos no coração do tirano. E a cena corta para 2 horas depois. Ele continua a batalhar, chegando perto de uma cidade, e dentro dela está o Leão Tirano, chefe de nível mundial, rodeado por seus súditos. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!